Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Linhares de Geografia e hoje nós vamos estudar a região Nordeste. Nós vamos relembrar um pouco sobre o meio natural e a zona da mata. A região Nordeste ela é formada por 9 estados litorâneos e ocupa uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o que equivale a 18,27% do território brasileiro. Os 9 estados são Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. A região era formada por grande extensão da Mata Atlântica. Foi a primeira a ser explorada economicamente pelo colonizador português, inicialmente através do pau-brasil e depois através da plantação de culturas de cana-de-açúcar, de cacau e outras, que acabou contribuindo para o desmatamento da região. A região Nordeste ela inclui a reserva biológica do Atol das Rocas, que pertence ao estado do Rio Grande do Norte, além do arquipélago de Fernando de Noronha, que é um paraíso ecológico e turístico que pertence ao estado de Pernambuco. As cidades históricas da região Nordeste, com seus monumentos e edifícios que remontam da época colonial, são um testemunho da história do país e favorecem o turismo. O Nordeste se destaca também pelo rico artesanato, pelas festas folclóricas e pela comida típica, que variam no seu espaço geográfico, enriquecendo a cultura brasileira. E como em todas as regiões do Brasil, os contrastes sociais e econômicos também ocorrem na sociedade da região Nordeste. Não porque este território seja pobre em recursos naturais, mas porque historicamente nessa região foi construída uma sociedade marcada por desigualdades sociais decorrentes de indiferença das elites dirigentes. O Nordeste está dividido em 4 sub-regiões naturais, e aí essa divisão é feita principalmente com relação ao clima. As 4 sub-regiões são Meio Norte, Sertão, Agreste e a Zona da Mata. Os principais climas que a gente vai encontrar no Nordeste são o litorâneo úmido, tropical semiárido, tropical com verão úmido e inverno seco e o equatorial úmido. Das 4 sub-regiões, hoje a gente vai falar sobre a Zona da Mata, que também é conhecida como Litoral Oriental do Nordeste. Ela compreende uma faixa de terras que acompanha o litoral desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. O clima da Zona da Mata é o tropical litorâneo úmido e a temperatura média anual fica entre 24 e 26 graus. A precipitação total anual ela é superior a 1.200 milímetros, mas em algumas áreas esse número pode passar dos 2.000. As chuvas se concentram no período entre abril e julho. Essas características climáticas são influenciadas pelas massas de ar úmidas que vêm do Oceano Atlântico quando elas encontram o relevo. Aí nós temos uma explicação, no nosso livro vem falando que é principalmente a massa que vem a barlavento do Planalto da Borborema e da Serra Geral, no sul da Bahia, onde ocorrem as chuvas orográficas. Já a sotavento, a umidade diminui, o que contribui para a formação das paisagens semiáridas que caracterizam parte do agreste e do sertão, ou seja, é o relevo que vai impedir, vai dificultar a passagem dessas massas de ar. Quando elas se chocam, quando elas se encontram com o relevo, elas vão subir, condensar e provocar essas chuvas orográficas do lado de cá do relevo, sem atravessar. Por isso que no agreste e no sertão a gente não vai ter tanta ocorrência de chuva. O relevo ele é formado principalmente por planícies onde se localizam praias e tabuleiros litorâneos, isso na zona da mata, né? Aí eu trouxe para vocês um perfil do relevo do Nordeste para a gente dar uma olhadinha. Vindo da direita para a esquerda, a gente vai ter os tabuleiros litorâneos, que é nessa área da zona da mata. Aí a gente já vai ter uma elevação no Planalto da Borborema, aí a gente já baixa para ver a depressão sertaneja, eleva novamente nos planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, e aí a gente vai baixar novamente quando a gente vai chegar ali perto do leito do rio Parnaíba. Com relação à vegetação, essa sub-região da Zona da Mata ela foi ocupada no passado pela Mata Atlântica, daí o nome Zona da Mata. E aí, no decorrer de 5 séculos de ocupação humana, essa sub-região ela teve a sua vegetação nativa, que era a Mata Atlântica, retirada de praticamente toda a sua extensão. No Nordeste, o desmatamento ele começou no século XVI, com a chegada dos colonizadores portugueses, que passaram a explorar o pau-brasil. Então já iniciou daí. Mas foi com a expansão da cultura da cana-de-açúcar e da fabricação de açúcar na zona da mata, essas atividades é que foram responsáveis pela organização inicial do espaço dessa sub-região,
E aí foi a partir disso que teve início o desmatamento, né, que ele realmente se acelerou ainda no século XVI. E aí a gente tem aqui alguns fatores que contribuíram para o desmatamento da Mata Atlântica ao longo dos séculos, né? Que foi a cultura do tabaco, principalmente no recôncavo baiano, realizada desde o século XVI, a criação de gado, a utilização de lenha nos lares e nas caldeiras dos engenhos para a fabricação de açúcar e também o processo de urbanização. No litoral da Zona da Mata, as vegetações costeiras encontram-se bastante alteradas pela exploração de petróleo, pela especulação imobiliária, atividades portuárias, urbanização e também pelo turismo. A Zona da Mata é a sub-região mais populosa do Nordeste e nela se situam 6 capitais de estados: Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Entre essas capitais, 2 são classificadas pelo IBGE como metrópoles: Salvador e Recife. Fortaleza, ela também é uma metrópole, só que ela não está na Zona da Mata, ela está localizada no Sertão. E aí é interessante a gente ressaltar que Fortaleza é a metrópole que serve Cascavel, né? Cascavel está na região metropolitana de Fortaleza e utiliza os serviços de Fortaleza. Ah, as metrópoles elas exercem ampla influência no espaço nordestino por oferecerem serviços diversificados, como comerciais, portuários, médicos, hospitalares, educacionais, culturais, turísticos e etc., atendendo a habitantes do Agreste e do Sertão, né? Então, essas metrópoles elas não atendem só a Zona da Mata. As capitais dos demais estados são capitais regionais importantes, mas as suas áreas de influência são menores que as da metrópole. Na Zona da Mata, podemos identificar 3 porções do espaço geográfico que se individualizam segundo a sua produção tradicional: a Zona da Mata Açucareira, Zona da Mata Cacaueira e o Recôncavo Baiano. A Zona da Mata Açucareira, ela se estende desde o Rio Grande do Norte até as proximidades do município de Salvador, na Bahia. O espaço ele é ocupado por latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, ou seja, só produz cana-de-açúcar, e por usinas produtoras de açúcar e álcool. Aí também se localizam as regiões urbanas e industriais importantes de Recife, em Pernambuco, e de Salvador, na Bahia. Já a Zona da Mata Cacaueira, ela se situa no sul da Bahia e nela se destacam os municípios de Itabuna e Ilhéus, cujas economias giram em torno do comércio e da exportação de cacau. Atualmente, a sua produção encontra-se em recuperação após a praga vassoura de bruxa. Essa praga destruiu muitas plantações. No caso de Ilhéus, o fluxo de turistas e o polo industrial do setor eletroeletrônico, né, que são os equipamentos de comunicação e informática, eles mantiveram a economia aquecida. E por último, o Recôncavo Baiano, que abrange vários municípios no entorno de Salvador e, além de ser uma tradicional e importante área produtora de tabaco, apresenta um polo industrial importante, desde a descoberta do petróleo em 1939, no Recôncavo Baiano, e da construção da refinaria de petróleo em Mataripe, no município de São Francisco do Conde, a economia começou a ser dinamizada. Destaque para o polo petroquímico de Camaçari e o complexo industrial do Recôncavo Baiano, que fica em Aratu, é o Complexo Industrial de Aratu. Esse polo estimulou a instalação de outras indústrias na região metropolitana de Salvador e o desenvolvimento do comércio e do setor de serviços. Aí são encontradas indústrias dos ramos químico, metalomecânico, madeireiro, têxtil, farmacêutico, eletroeletrônico, de artefatos de plástico, borracha, fertilizante, bebidas, móveis, automóveis, entre outros. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.